Bom dia aos navegantes, bom dia de domingo, 3 de maio de 2020. E aí então, sobre essas narrativas contra Sérgio Moro. Moro tem 15 meses de gravações, de ligações e mensagens do Bolsonaro. Aí isso é dito no sentido de que seria armação, é conspiração, já era uma conspiração do Sérgio Moro, como se ele estivesse se preparando para derrubar o Bolsonaro. E acontece o seguinte, Sérgio Moro é nada mais, nada menos do que o juiz federal que ganhou destaque nos processos da Lava Jato. Não à toa, porque realmente ele foi o juiz da maioria dos casos e que também, de todo o processo da Lava Jato, foi o juiz federal que mais prendeu empresários, empreiteiros, políticos corruptos, pessoal da diretoria da Petrobras. Tudo isso passou pela mão do Moro, foi processado, né, pelo Ministério Público, pelas investigações da Polícia Federal, e ele, Moro, condenou essa gente. É algo ali em torno de 160, 170. Um cara que atua nessa linha, além de também ter tratado processos e julgado gente do crime organizado, no caso de tráfico, né? Um juiz desse, um profissional desse, um agente da justiça desse nível de trabalho, ele naturalmente tem a vida em risco, a dele e a da família. Ameaça de morte. Ele já declarou, e sabendo de quem atua nessa área, é natural a gente entender que a pessoa sofre esse tipo de risco, esses tipos de ameaça. Moro juntou 15 meses de gravações, de ligações dele e de mensagens do Bolsonaro. Eu vou dizer uma coisa, o que Moro faz é gravar e registrar contatos e mensagens e ligações, não é do presidente Bolsonaro não, são todas, porque a condição da vida dele exige dele que ele tenha esses cuidados. Então, para dizer o seguinte, que isso é uma falácia, é só você raciocinar a realidade do Sérgio Moro para você entender que o que ele fez, ele não fez com o Bolsonaro. Ele faz pela segurança dele, pessoal, da família dele, de que ele precisa estar reunindo, ele está registrando, guardando todo o tempo, todos os tipos de contato que ele recebe. Daí então, se agora ele, né, fora todas as expectativas, que tenha chegado nesse ponto de, ao invés dele ter Moro, ter o Bolsonaro como aliado, Bolsonaro ter o Moro como aliado, mas ao contrário disso, houve um conflito de objetivos, de finalidade, é natural que ele tenha os registros do que ele, como autoridade, como agente da justiça, que ele tenha guardado, né? Então isso para poder desmistificar essa falácia que está rolando por aí, tá certo? Se eu não me engano, deve estar aqui comigo o Fernando Augusto, um abraço, tamo junto, um abraço, tá certo? E mais alguém mais que está assistindo aí agora e aqueles que vão assistir a gravação depois, um abraço para todo mundo. Gente, olha só, tem também nessa fala aí dessas narrativas, essa gente que aparece, tá? Muito especialmente os petistas, né? Que eles se sentem a sumidade da inteligência só de citar o nome Tecla Duran, tá? Porque houve até alguma manifestação aí de organismos internacionais que fez ali de certa forma, um puxão de orelha no Moro. Por quê? O Tecla Duran, que era um advogado do Lula, tá? Advogado petista. O cara, ele teve coisas das petições do processo do Lula que o Moro negou, ignorou. Isso significa que o Moro condenou o Lula sem provas e sem fundamentar o processo? Não, não quer dizer isso. Mas na justiça existe uma coisa que no jargão lá do meio jurídico, eles chamam de chicana. O que é chicana? É quando uma das partes faz de tudo para poder atrasar o processo.
ou para poder atrapalhar o andamento do processo. Então, esse pessoal de advocacia da criminalidade, né, esses advogados que são advogados dos bandidos ricos, recebem muito para isso, tá? Para poder eles ficarem ali fazendo o processo emperrar e não seguir adiante. Então, eles despejaram uma quantidade imensa de recursos, falando que tinha lá uma... Eu lembro tranquilamente disso, a quantidade de testemunhas que o Lula tinha. Era uma quantidade de dezenas e dezenas de testemunhas, que ao invés dele ser preso a tempo, talvez o processo dele não tivesse sido julgado até hoje, se ficasse por conta da vontade do que esses advogados do Lula queriam. Então, isso para querer dizer o quê? Que existe, sabe, erro, que existe desvio, existe falha no procedimento do Moro, no caráter do Moro, enquanto, na verdade, isso é só um jogo de mentira. E o que para nós hoje conta, para nós brasileiros, conscientes que queremos que as coisas deem certo, tá bom? Quisemos isso, eu que votei no Bolsonaro, eu quis isso acreditando no Bolsonaro. Quer dizer que eu ia ser um seguidor alienado do Bolsonaro? Pelo amor de Deus. O Bolsonaro tinha que corresponder à expectativa que eu tinha quando eu votei nele. Se ele está se provando o contrário do que eu acreditei, Bolsonaro não me interessa mais, é tranquilo assim. Agora, quando o Bolsonaro me surpreendeu, que eu não tinha uma segurança, uma certeza, mas quando ele me surpreendeu que ele nomeou o Sérgio Moro ministro da Justiça, aí eu senti uma segurança maior de que as coisas iam funcionar dentro daquela esperança, daquela expectativa. E aí, com o passar do tempo, nós chegamos nesse ponto de hoje, depois de um ano de governo, que nós vemos o Bolsonaro agindo ao avesso das coisas que ele dizia e da posição que ele tomava, das coisas que ele prometia. E nós vemos o Sérgio Moro com a mesma postura, com a mesma decisão, respeitando os mesmos princípios do trabalho que foi feito na Lava Jato e do que ele sempre tem dito. Então, o que acontece? Eu olho para um e para outro e eu não estou apaixonado nem por um e nem por outro. O que eu estou olhando é o que cada um faz. Quem dera, meu Deus, era na verdade a minha esperança, era que os dois fizessem a mesma coisa. Só que eu tenho um fazendo o contrário e eu tenho um que está no caminho, que foi o caminho que eu escolhi lá atrás. Isso então para dizer que aí isso justifica, né, essa nossa decisão hoje de Bolsonaro descartado e a esperança continua na figura do Sérgio Moro. Só o que nós precisamos é que a força da nossa opinião pública, tá, que essa manifestação do povo seja significativa a ponto de fazer o Moro repensar as circunstâncias, o fato de que ele não tem mais a sua carreira da magistratura, que ele não tem perspectiva de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, que era o lugar correto dele. Eu tenho clareza disso. O lugar correto do Sérgio Moro é ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que a vida dele toda foi dedicada em formação, e o trabalho dele especializou ele, fez ele sentir e ver a realidade de como funciona juridicamente esse embate, né, da criminalidade diante das instituições. Então ele adquiriu, é o que chama know-how, tudo isso ele tem muito. Então o lugar correto, o adequado do Moro é o Supremo Tribunal Federal. Agora, o que acontece na realidade avessa brasileira? O que acontece nessa vida absurda do Brasil? Infelizmente nós estamos vendo que na conjuntura atual o Moro não vai para o Supremo. Ele não vai, infelizmente. Né? É com desgosto que a gente vê isso. Um Supremo com Gilmar Mendes, com o Dias Toffoli, com o Lewandowski, com o Alexandre de Moraes, sabe? Não dá a vaga devida a uma personalidade, a um caráter, a um profissional do quilate do Sérgio Moro. Não dá a ele,
e você tem pilantras e mau caráter no lugar que eles não deveriam estar. Então, diante disso, tudo pode fazer o Moro refletir o seguinte: olha, a realidade brasileira não é o ideal. E como não é o ideal, o que está no horizonte agora? É ele, Sérgio Moro, encarar o desafio de ser o presidente da República. E eu acredito que ele pode sentir e entender isso. E mesmo que ele antes tenha feito uma declaração que é coerente com o perfil dele, é coerente com tudo que ele construiu ao longo da vida, de que ele não iria para cargo público, porque não é, a gestão pública não é a área dele é a justiça. Porém, para esse Brasil, tá, em que as situações são adversas e ao avesso, né, igual a gente pensa, né, muito tem se falado nessa crise do problema da saúde que nós estamos vivendo hoje. Muito tem se falado que uma coisa que é a gente está sendo cerceado no nosso direito de ir e vir, na liberdade. Ok, porém, qual é a realidade? A realidade é que o contato entre as pessoas faz a transmissão da doença. E aí, então, sendo realista, você vai muitas vezes abrir mão daquilo que é considerado como essencial, mas porque as condições, a realidade, o risco é maior, o risco é tão grande que ele consegue se sobrepor a uma condição essencial do que seria direito natural, né, dos indivíduos. Então isso para dizer o seguinte, que pensando isso, então o Sérgio Moro pode decidir nesse sentido, tá certo? Infelizmente, pessoal, tá um jogo de contra-informação, de mentiras, tá? Isso foi muito eficiente quando ali naquele desfecho muito particular, especialmente, que tinha a ver entre PT Lula e a Petrobras, porque a Lava Jato ela segue até hoje, né? Ela é uma operação que, na verdade, ela não teve um ponto final definitivo. O que aconteceu com a Lava Jato é que depois que o Bolsonaro assumiu a presidência, ela virou um projeto, uma força de ação da justiça, ela ficou raquítica, né? Ela ficou fraca, o que é um absurdo, né? Um absurdo, um contrassenso completo. Imagina, né? O Sérgio Moro ter prendido entre corruptos, né? De todos os tipos entre 160 e 170, essa quantidade ela é muita dentro da perspectiva do quê? Da realidade do Brasil. Você tem juízes prendendo empresários ricos e políticos corruptos nesse nível, nessa quantidade? Aliás, praticamente quase nem se ouvia falar de processos e de prisão de político e de gente rica que devia corrupção e roubo, que deviam à cadeia, né? Então, dentro dessa perspectiva, o Sérgio Moro fez muito. Agora, dentro do contexto da corrupção brasileira, o que a Lava Jato fez até agora foi só o começo. Mas é o começo, mas é assim, é tipo, nem acendeu a fogueira, foi só o fósforo que acendeu praticamente, tá? Essa coisa de pegar ali o Lula e pegar alguns petistas e alguns políticos de DEM, de PMDB e essa diretoria da Petrobras. Isso aí não é nem o começo direito. Assim, poderia ser considerado, deve ser considerado um bom começo, mas está muito longe de corresponder à necessidade que o Brasil tem de tratar a corrupção. Muito longe disso. Daí a esperança de que o Bolsonaro entrasse e não fizesse o avesso. Ele sancionasse uma quantidade de leis que funcionam no sentido contrário de combater a corrupção. E pensando nisso, é que aí, pessoal, entra a coisa de que naquele desfecho que eu estava dizendo que tinha a ver com PT Lula e muito especialmente o que estava sendo feito na Petrobras, é que aí o governo americano, que isso é uma parte do processo da Lava Jato, né? Tinha um envolvimento ali do governo americano, eles resolveram retornar parte do dinheiro recuperado dos corruptos
destinando diretamente para a equipe da Lava Jato. E eles até falaram em formar uma espécie de comitê ou de cooperativa, alguma coisa direcionada para gerenciar alguma coisa em torno, que eu me lembro, tá? Eram 8 bilhões. Aí, gente, o que acontece? A politicada correu para dizer que esse acerto entre empresas e o governo americano e a equipe da justiça, de Ministério Público, sabe, do pessoal que estava tratando a Lava Jato aqui no Brasil, de que isso era uma destinação de recurso indevida, no sentido de ser ilegal mesmo, e começou a levantar a suspeição dos agentes da justiça brasileira, Deltan Dallagnol e companhia, e etc., dizendo que eles estavam como que recebendo dinheiro de uma forma corrupta por conta do trabalho que foi feito, que teria sido uma coisa com objetivos políticos. Isso aí, gente, isso aí é mais uma narrativa de gente bandida, tá? Que o que eles estavam vendo? Eu estava falando antes que o que a Lava Jato fez até agora foi só o começo para efeito de Brasil. Se esse pessoal da justiça, eles ganham musculatura, que eles terem recurso, tá? Porque olha só, se aquilo ali era só o começo, e diante dos milhares de políticos corruptos que esse Brasil tem, se você ganha estrutura, recurso para você partir para o saneamento de verdade, você partir para as cabeças, os políticos se desesperaram. A primeira providência que eles deram, usaram lá os mecanismos institucionais e deram um jeito de barrar o acordo, sabe? A intenção de investir um dinheiro forte na estrutura de investigação e de processos da justiça brasileira para tratar a corrupção no Brasil. Primeiro isso. Depois, pessoal, vieram as narrativas. Então inventaram uma série de mentiras sobre as motivações do Deltan Dallagnol, sobre as motivações das pessoas que estavam nessas equipes de investigação e de tratamento da corrupção, pegando as coisas que eles faziam no dia a dia deles e dando uma versão de que naquelas coisas que eles faziam, palestras e doações do valor das palestras, criando um tipo de suspeição como se tudo aquilo fosse desonesto e fosse mal intencionado. Com isso, né, aí o que acontece? Tudo isso é mentira? Tudo isso é mentira, tá? Isso foi a forma da bandidagem se livrar da ameaça que eles estavam sofrendo de que a justiça alcançaria eles para eles pagarem com a cadeia o que eles roubaram. E eles não querem. Eles querem, porque eles roubaram, né? E aí é o óbvio, o lógico. Eles querem a vida boa. Mas tudo isso estava no horizonte com as coisas que iam amadurecendo. Mas aí então, essa bandidagem da política criou essas narrativas, criaram essas mentiras. E daí, aí qual é a grande questão da mentira? Não é se é mentira ou se é verdade. Quando você tem um mau caráter, um bandido, é lógico que quando ele lidar com as coisas que são ditas, que são faladas, com o que está acontecendo, ou com a fachada que eles querem criar, em tudo não importa o que é verdade ou o que é mentira. O que importa é eles fazerem as pessoas acreditarem no que eles querem que as pessoas acreditem. E aí então, eles trabalharam forte na opinião pública para confundir a cabeça das pessoas. E aí então prevalecer a mentira de que Deltan Dallagnol, de que a equipe de Ministério Público, de policiais e a justiça que estava atuando contra os corruptos, de que eles tinham interesses escusos. Ou seja, acusando a justiça que tem caráter, os agentes da justiça que procedem de maneira correta e por consciência, acusando eles do que eles, políticos bandidos, são.
Então, gente, o que acontece? Com isso, com essa confusão, aí eles conseguem, sabe, sair pela tangente. Eles conseguem se escapar daquilo que seria o efeito natural deles pagarem pelo que eles devem. Infelizmente, o Brasil sofre com isso. E agora com o Sérgio Moro, né, que é uma outra situação, agora é um novo caso, isso está se repetindo. Agora, não enxerga quem não quer. Vendo tá vendo, mas não enxerga quem não quer. Sérgio Moro estava na posição de ministro de Estado. Se a questão do Sérgio Moro fosse ambição pelo poder, vaidade, se a questão do Sérgio Moro fosse resguardar a segurança dele estar empregado, dele estar numa posição de poder, com muitas regalias e muitas condições privilegiadas do ponto de vista material, ele ia entrar num embate com o Bolsonaro para arriscar a estabilidade e a segurança da própria vida dele e da família dele? Ou quem faz isso está seguindo o princípio de que os valores, a verdade, não são negociáveis? Prezada, eu não estou à venda.